Bom dia, graça e paz de Jesus Cristo. Devocional de hoje aqui no Salmo 53, só o versículo 1, diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. O Salmo de Davi, Salmo 53, é a corrupção do pecador e a sua redenção. O Salmo inteiro vai falar da depravação total do homem. Como o homem, né, depravado no seu próprio pecado, o homem, com esse Salmo 53 é o mesmo que Paulo cita em Romanos 3, quando ele fala da depravação total do homem, ele fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem distinção, todo ser humano, todo homem e mulher pecou e eles estão destituídos da glória de Deus e carecem da glória de Deus. O nosso versículo, versículo 1, fala sobre, ele inicia descrevendo um homem insensato. Diz o insensato no seu coração. A palavra insensato é tolo, é louco. O homem tolo. A mulher louca. E o que ele diz no seu coração? Não há Deus. A tolice é o oposto da sabedoria. O homem tolo é um homem falto de sabedoria. Aqui descreve que esse homem insensato, essa mulher insensata, diz no seu coração: não a Deus. A ideia de que o Salmo quer trazer é a ideia de que não há governo de Deus. Não há governo de Deus sobre a terra. Então, esse homem, essa mulher tola, insensata, diz: olha, não há governo de Deus sobre a terra. Nós temos algumas distinções, por exemplo, bíblicas, sobre esse homem tolo, insensato. Gênesis, por exemplo, citando ali a Torre de Babel, quando os homens, a humanidade, todos ali daquela época, daquela geração, resolvem fazer uma torre e tornar célebre o seu nome, esquecendo do mandato da ordem de Deus de crescer e multiplicar, encher a terra. A ordem de Deus era crescer, multiplicar e encher a terra. Os homens queriam construir uma torre para tornar célebre o seu nome. Eles queriam exaltar o seu próprio nome, ao invés de obedecer à voz de Deus, à ordem de Deus. O que aconteceu? Deus desceu ali para ver o que os filhos dos homens tinham feito ali. E Deus trouxe confusão de línguas sobre aquele povo. Ficou conhecido como a Torre de Babel. O momento onde Deus colocou os homens dispersos de novo. Porque os homens planejavam. Eles tinham planos contrários aos planos de Deus. Por isso o nosso Salmo, quando ele descreve não há Deus, é o homem está dizendo: não há governo de Deus sobre a terra. É o oposto que a Bíblia descreve. A Bíblia descreve que Deus governa sobre toda a terra. E ele, assim como lá na Torre de Babel, ele sempre governou e ele olha dos altos céus o que os filhos dos homens têm feito. O próprio Salmo vai falar sobre isso, quando ele diz assim no versículo 2: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Deus governa sobre toda a terra. Aqui nós vemos que esse homem insensato, para citar aqui também, por exemplo, o dilúvio, quando a Bíblia descreve que Deus diz, né, meu espírito não militará para sempre no homem, porque este é mau, e é mau todo o intento do seu coração. Toda a inclinação do homem é mal, perversa, inclinada ao pecado. Aqui eu quero trazer um ponto. O homem sem Cristo, o homem sem a intervenção divina, sem que o Espírito Santo convença, esse é o estado do homem. Depravado, escravo do pecado. Eles se tomando por sábios, como diz Romanos, eles tornam-se loucos, ao ponto de trocar a glória de Deus pela imagem de aves e quadrúpedes, de répteis, de seres humanos corruptíveis. Aqui nós vemos que, assim como no dilúvio, o homem, o desejo do seu coração era somente mal. Sem a intervenção divina na vida do homem, o homem acaba se perdendo, se corrompendo. E no versículo ainda 1, ele continua dizendo assim, olha, não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. A ideia que o homem quer sufocar a verdade de Deus, um Deus santo, justo, a ideia que eles querem fazer com o propósito
de praticarem a iniquidade. Os homens querem sufocar a verdade de Deus, dizer não a Deus, governo de Deus, não a Deus, com o propósito de praticar a iniquidade. E quando eles dizem não a Deus, eles querem dizer assim, olha, não há um Deus justo e verdadeiro. Eles querem simplesmente apaziguar a consciência, deixar a consciência tranquila para praticar a iniquidade. Eles querem rejeitar um Deus que pune, por exemplo, um Deus que se ira com o pecado todos os dias. Então, a briga da humanidade não é contra qualquer Deus que é criado pelo homem, ou contra a religião, porque religiões temos milhares. A briga da humanidade é contra o Deus bíblico, é contra o Deus verdadeiro. O homem natural odeia a Deus, odeia o Deus verdadeiro. Ele se opõe, porque o Deus verdadeiro requer ali obediência, santificação. O Deus verdadeiro chama o homem a arrependimento, a mudança de mente, a transformação da mente. Já o homem natural não quer isso. Ele quer, como diz o texto, corrompem-se e praticam a iniquidade. Os homens buscam Deus através da religião, por exemplo, ou uma tentativa frustrada de chegar até Deus. Mas eles querem buscar Deus do seu jeito, do seu modo, não como diz a Escritura, não como está escrito, mas eles buscam a Deus e criam métodos e estratégias para buscarem a Deus. Esse também é um dos maiores índices, um dos maiores motivos que muitos saem da igreja. Muitos saem da igreja, uma igreja bíblica, uma igreja que prega a verdade, uma igreja que anuncia sobre arrependimento, sobre renunciar, sobre tomar a cruz, sobre seguir a Jesus Cristo. Muitos abandonam a igreja bíblica para fazer doutores para si, segundo as suas próprias concupiscências, porque eles querem pecar em paz. Por isso, quando há igrejas que pregam o evangelho verdadeiro, genuíno, as pessoas fogem dessas igrejas e vão para igrejas onde lá o pastor, a liderança, vai ensinar para eles que eles podem continuar na prática deliberada do pecado e permanecerem na igreja. Desconhecem a verdade de 1 João, que diz, aquele que diz que mantém comunhão com ele, mas anda em trevas, é mentiroso e a verdade não habita nele. 1 João descreve que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Mas os homens desconhecem a verdade e querem manter a religião juntamente com o pecado. A Bíblia descreve que nós não podemos servir a dois senhores. Porque ou nós agradaremos a um e desagradaremos a outro. Isso é uma realidade. E aqui o salmista diz, olha, eles dizem, sufocam a verdade, como diz Romanos 1, em seu coração, para se corromperem, para praticarem a iniquidade. Já não há quem faça o bem. A parte de Deus, todo o bem que o homem faz é pecado, porque não é feito por meio da fé. E tudo que é feito sem fé em Deus é pecado. Não há quem faça de fato o bem. O bem que o homem pode fazer é o bem que ele espera os aplausos. O bem que o homem pode fazer é o bem que ele espera ali o reconhecimento, que ele espera algo em troca. Mas o bem que de fato agrada a Deus, o homem não é capaz de fazer a parte de Deus. Por isso o Salmo diz assim, já não há quem faça o bem. Baseado nesse texto, nós vemos como a natureza humana é corrompida, e aquilo que Jesus disse em João 3, falando sobre, ele bem conhecia a natureza humana, a natureza que é escrava do pecado, que é escrava do diabo e do mundo. E ela não quer agradar a Deus, como diz a carne, ela para nada mais presta. E ela não quer agradar a Deus e nem pode agradar a Deus. A natureza humana, o homem natural, ele não pode e não quer agradar a Deus. Aqui nós vemos nesse salmo que é de fato o que o insensato tem no seu coração. Ele sufoca a verdade para praticar a iniquidade. Que nós não sejamos assim. Que nós possamos não sermos insensatos, mas que nós sejamos o homem prudente. Que lançamos a nossa esperança em Cristo e que buscamos viver de acordo com a palavra escrita. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, quero orar por todos aqueles que irão ouvir essa palavra. Que o Senhor possa abençoar, abrir a mente, edificar essas pessoas conforme a Tua graça e a Tua misericórdia. Traga maturidade a cada um de nós para crescermos a imagem, a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo. Senhor. E assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você também a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir a palavra e serem edificadas. Amém? Deus abençoe e glória a Deus.